Então, vamos lá. Nós estávamos com essa ideia já de fazer uma análise de fatos históricos sobre que não nos contaram na escola. Isso começou de uma lembrança que eu tive que a Cibele, inclusive, publicou sobre um tiroteio que teve na Assembleia Legislativa. E eu lembrei de uma discussão, não era minha discussão, uma conversa que tivemos, eu, Luiz Vilar, Bené Barbosa, Bruno Toledo, meu chefe, e aí estávamos falando sobre esse fato e a gente sempre acabava mencionando coisas fatos históricos de Alagoas, principalmente, que não são contados na escola, entendeu? Que nós deveríamos saber enquanto nativos e não conhecemos. E aí, disso veio essa ideia de fazer vídeos conversando com pessoas interessadas no assunto. Como eu sei que você é um monarquista, já estou vendo a bandeirinha aí no fundo, e que você também é da área do direito, então você vai ter uma amplitude democrática, não seria um discurso emocional. Achei bem interessante te convidar, já que você já está entrando nesse formato de fazer vídeos. Uhum. E aí, para a gente contextualizar a necessidade desse questionamento se Marechal Deodoro é herói ou traidor, a gente precisa contextualizar o momento, né, do fato histórico do 15 de novembro. Eu fiz uma pauta aqui para a gente seguir e queria, primeiramente, que você falasse sobre qual era o cenário do Partido Liberal e do Partido Conservador naquele momento do Brasil. Então, desse momento histórico, acaba que pega muito consequências da Guerra do Paraguai, né? Então, tem primeiro a questão da Guerra do Paraguai, que vai influenciar ali em 1889. Vai ter a questão abolicionista, que ali vieram lá as primeiras leis, tentando ali diminuir o tráfico negreiro, depois tentando libertar alguns escravos, e por fim, a Lei Áurea, que deu ali foi ali o ponto para pôr fim, né, teoricamente, em lei, a escravidão aqui no Brasil. Então, esse foi uma das influências, né, que acabou pesando nesse momento histórico. E também teve ali a questão da igreja, né, ali envolvendo ali Dom Pedro, maçonaria e coisas desse tipo, que acabou pesando para a monarquia perder a sua força em alguns campos da sociedade. E aí, nisso, juntando essa soma toda, acabou desembocando na República, né? E o que eu achei muito interessante é que, por vezes, quando a gente está pesquisando ali sobre a proclamação da República, a gente encontra o termo republicanos de última hora. Eram poucos que realmente eram convictos republicanos. A maioria ali só aproveitava naquele momento aquela euforia, aquela paixão, aquela coisa toda, que acabou gerando aí a República, né? Sem organização, sem preparo, e deu no que nós temos hoje. Pois o quanto você acha que influenciou, que pode ter, assim, dado uma certa influência, um impulsionamento ao fato da abolição da escravatura? Você foi realmente o estopim? Se os fazendeiros, qual foi a reação dos fazendeiros em relação a essa medida tomada pela princesa Isabel? E como eu já abordei aqui em outras postagens, está aqui até no destaques, por que isso foi apagado da história, esse dia, esse marco do 13 de abril? Então, 13 de abril não, 13 de maio. Realmente, a escravidão era um grande sustentáculo, né, para a economia do Império do Brasil. E que, para poder acabar com ela, era necessário muita calma, muita cautela, porque se você acabasse de vez, você tinha uma ruptura gigante na economia. E isso não poderia acontecer de forma alguma. Mas também você podia manter aquilo. É um absurdo você manter aquilo se aproximando de 1900, né? Aquele novo século, aquela coisa toda, e o Brasil ainda com essa carga e Dom Pedro
E assim, nós temos diversos comentários sobre Dom Pedro II, né? Até no cenário internacional, ele era muito bem quisto. E chegou até a ser bem falado nos Estados Unidos. Comenta pra gente sobre essa influência iluminista, esse ar iluminista que Dom Pedro II tinha e lidava com isso enquanto poder moderador. Você citou aí ele lá nos Estados Unidos, né? E é até interessante que ele foi para lá, foi no período ali de eleição presidencial e recebeu votos, sem nem fazer campanha. Então ele realmente tinha um peso muito... Pois é. Ele tinha muita influência no mundo todo, inclusive quando ele morreu, ele recebeu todas as honras, né, pelo governo francês, e o governo brasileiro nem quis saber dele, mas enfim. Então, ele era um homem que você vai ver que por vezes tem frases que ele diz, olha, se o povo não me quiser como imperador, eu seria professor. E tá tudo bem por isso, eu quero isso e é isso. Ele também falava, eu acho que ele era, por vezes, até mais republicano que o próprio Marechal. Né? Ele tem algumas frases que você fica meio assim, que ele realmente era um homem muito... Verdade. Muito pra frente. Agora, pra frente, além do seu tempo. Agora tem aquela coisa. Ele tinha um poder moderador em suas mãos, e eu acredito muito que ele era um governo intermediário, sabe? O pai dele, o Dom Pedro I, ele realmente trazia aquela influência e era mais próxima do absolutismo. Então, tinha muitas tendências absolutistas. O Dom Pedro II não. Ele já era um pouco mais ali no meio, mas ainda assim trazia uma carga pessoal no uso do poder moderador. E que isso acabava gerando um certo desconforto. Aos poucos, foi tentando ali diminuir aquela história de ter o presidente de um governo do gabinete, né, para tentar reduzir essa aproximação tanta política do Dom Pedro. Poderia ser negativa. Já ali o governo da Princesa Isabel realmente poderia ser um governo mais... que nós poderíamos falar que está tendo uso do somente no necessário. Como nós temos muitas vezes na Espanha, né? Que ele pode lá usar uma prerrogativa moderador, mas de forma muito pontual. Tem uma travada, tá me escutando? Tá travando aqui. Tá me escutando bem? Pronto, voltou. Fala aí alguma coisa para eu ver. Pronto. Então, né, seguindo essa linha, a abolição da escravatura teve esse total peso, né, enquanto decisão, foi um dos principais, porque a elite econômica não ficou feliz com o fim da escravatura no Brasil. Foi um fim, digamos que tentam hoje tirar o brilho, não, mas eles não aboliram porque quiseram, foi pressão da Inglaterra, o que não tira a magnitude do ato e também tentam colocar assim como a Igreja Católica como perseguidora e também a maçonaria como articuladora, enfim. Mas nada disso apaga o peso que eles tiveram, né? Tudo isso custou o trono, de fato, da princesa Isabel. Então, sobre este dia, sobre essas aspirações, antes disso eu vou falar sobre as aspirações da República, a gente tem o nosso querido Tavares Bastos, né? Que eu sou republicana e sou muito mais dessa linhagem do Aureliano Cândido Tavares Bastos, que dá nome à nossa Casa Legislativa, que ele fez várias projeções para o federalismo no Brasil, ou seja, para a implantação de uma república no Brasil, ou quem sabe um parlamentarismo, mas ele se espelha muito nos Estados Unidos, quando ele escreve A Província, faz explanações sobre as nossas questões climáticas, culturais, tem uma tendência bem municipalista em atender os interesses regionais, e a gente percebe que não foi desta forma que a República se fundou no Brasil, até porque Tavares era um deputado da época do Brasil Imperial e conseguia exercer essas críticas. Como é que você vê o que se sonhava enquanto República e o que acabou acontecendo?
quando tu mandou uma mensagem para mim falando sobre Marechal Deodoro, traidor ou herói, né? Herói ou traidor? Uma coisa que veio muito clara na minha cabeça é que ele foi traidor, tanto dos republicanos quanto dos monarquistas. Foi dos dois ali, nessa história. Porque realmente tinha alguns civis que eram republicanos e que traziam essas ideias republicanas, havia estudos. Era um movimento urbano, né? Era um movimento bastante urbano. Então eles se reuniam ali em café, discutiam essas ideias republicanas, essas ideias novas que estavam chegando ali, carga dos Estados Unidos. Mas, na prática, as pessoas que colocaram em prática não eram um tanto republicanas, sabe? Elas acabaram trazendo aí umas ideias um pouco mais autoritárias e coisas do tipo. Então, você vai ver que muitos desses que nós temos aí como fundadores da República, eles se arrependem depois. Eles falam, olha, não era essa república que eu queria. Tenho que falar, eu tenho que pedir desculpas ao imperador. Um senador, que eu não recordo o nome agora, ele fala, olha, eu só volto para aquela casa, eu só volto para o Senado para pedir desculpas pelo que eu fiz. Porque não era isso que eu estava planejando, sabe? Então você vai ver que tem muito disso, desse arrependimento dos republicanos, que realmente estudavam as teorias republicanas, mas que na prática não aconteceu isso. Na prática veio uma carga autoritária, veio uma carga militarista até muito, enfim, por aí, nesse sentido. Pois é. Mais na frente eu vou abordar essas consequências da implantação da República Velha, mas vamos entrar na data de fato, né, o 15 de novembro. Tem uma história muito interessante por trás da pintura bonita que nos é apresentada no livro de história, que envolve a vida amorosa do Marechal Deodoro da Fonseca. É a história da viúva Adelaide, do Silveira Martins. Então, o que é que essas duas pessoas têm a ver? Por que, na verdade, a história do Brasil ela é marcada por romances, né? Por triângulos amorosos. É o que decide o rumo da política brasileira. Se a gente olhar não só a Marquesa de Santos lá com Dom Pedro I, aí depois a gente vai ter uns problemas que dão esse estopim quanto a Era Vargas, da carta que foi publicada lá da professora, enfim, sempre vão ter esses casos amorosos que fervem a política nacional. E neste caso, teve essa da viúva Adelaide, do Silveira Martins, que impulsionaram um marechal que nem tinha interesse em proclamar a república, mas que levantou doente e fez ele não. Conta aí pra gente. Eu acho que eu já falei várias vezes com você que eu amo a política brasileira, que ela é animada. Você não passa um dia sem algo novo, sem algo interessante, sem algo que você fica, sabe? Ninguém morre de tédio nesse país. Exatamente. Então, nessa história de herói e traidor, ele acaba virando o traído, né? Traído ali, chorando. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi na cidade que era do... Qual é o nome dele mesmo, do rapaz? O Silveira Martins. Isso, o Silveira Martins. Nessa cidade começou a ter uma série de desentendimentos com ele. Ali se envolvendo com a política, e nessa história de se envolver com a política, ele foi ali se chocando com o Silveira, se desentendendo. A cereja do bolo nessa história toda foi a viúva, né? E era uma mulher bonita, uma mulher interessante, e que os dois tinham interesse. Mas nessa o Marechal saiu na pior, porque o Silveira Martins era um mais culto, um homem mais viajado, como cita no livro, um homem mais interessante, um homem mais belo, e a viúva se interessou por ele. E o Marechal acabou perdendo. Então, o que foi que aconteceu? No dia 15 de novembro, na tentativa de solucionar essa crise, Dom Pedro tomou uma decisão muito duvidosa, que foi, não sei, enfim, tem esse boato, né, de que seria colocado como chefe do ministério. Isso teria gerado aquela raiva de anos atrás no Marechal Deodoro, para ele finalmente acender a lâmpada e pular da cama e proclamar a república. Então você percebe nesse dia, no dia, vamos lá, 14 de novembro, 15 de novembro, o Marechal ele estava ali doente, estava
estava doente, estava na cama, saiu da cama uma vez para poder subir no cavalo, e aí dizem que ele mudou do nada, que ele acordou, saiu daquela doença, foi lá, fez um passeio e tal, e voltou para casa. E aí ficou acamado na casa, e enfim. Aí durante isso, um grupo, foi o José do Patrocínio, se reuniu com algumas pessoas lá ali na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e aí sim eles proclamaram a República. Não foi o Marechal que proclamou primeiro, foi o Juscelino com esse grupo ali reunido na Câmara Municipal. Então você percebe a coisa? Proclamaram a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas enfim. Então isso foi um dos pontos também que pesaram ali para ele levantar da cama e falar, opa, não, sou eu, sabe? Não, peraí, eu assumi meu lugar novamente, sabe? Então esse foi um dos pontos da viúva que traiu, que teria botado chifre na Marechal. Pois é, conta-se, inclusive, que o Dom Pedro II ia indicar um primeiro-ministro e mentiram para Marechal Deodoro dizendo que, olha, vai ser o Silveira Martins. E aí o Marechal Deodoro fez, não, ele não vai ser primeiro-ministro, não. Vou proclamar a República agora, porque não vai ser ele, não. Só de raiva, para você ver o que um coração amargurado não faz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí o próximo ponto. Por que a gente aborda essa questão de se foi traidor, né? Porque até onde se sabe, se escolheu justamente, se procurou o Marechal Deodoro pela boa relação que ele tinha com o Dom Pedro. O que é que ia soar para a população? A legitimidade. Tanto que as revoltas contra a proclamação da República surgem depois. No dia as pessoas assistiram aquilo bestializadas, não sabiam do que se tratava, pensaram que era uma parada militar ali. E aí depois foram entender que era uma república. Mas fala pra gente sobre essa relação do Deodoro com o Dom Pedro II. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Gente, o Francisco ficou sem áudio. Eu vou deixar pronto. Sim, agora? Tá me escutando agora? Tô escutando agora, mas eu ainda tô travado. Tá. É aquele famoso bug. Pronto, voltou. Vai falando e aí a gente vai ouvindo. Então, fala pra gente sobre essa amizade do Dom Pedro II com o Deodoro. Como é essa história? Parece até que o Dom Pedro II pagou os estudos do Deodoro. O cara, rapaz, fez uma coisa dessa. Então, eles foram amigos por 46 anos, né? E o Marechal Deodoro só é Marechal Deodoro por causa do Dom Pedro. Foi ele que incentivou ali ele entrar na carreira militar. Ele ia avançar nos estudos. Então procuraram o Marechal Deodoro não para derrubar a monarquia. Procuraram o Marechal Deodoro para derrubar o governo. Para derrubar ali a chefia do ministério. Que era colocar outro chefe como chefe do ministério. Inclusive, o Marechal Deodoro, no dia 15 de novembro, ele falou, olha, tá todo mundo preso aqui, vamos prender todo mundo, vamos botar todo mundo para correr, e eu vou pegar aqui uma listinha, e essa lista eu vou levar para o imperador. Que aí vai ser dessa lista que vai ser chamado o novo chefe do ministério. Então você percebe? A ideia não foi derrubar... Ele só não queria o Silveira Martins. O chefe. Não queria o Silveira Martins, né? O Visconde do Ouro Preto. Eram esses dois que ele não queria. Ele ia levar a lista dessa lista escolhido do novo chefe. E aí tem outra coisa. Né? Então, 46 anos de amizade. Foi ele que incentivou ele a entrar na carreira militar, que financiou ali seus estudos, e que foi dessa amizade que gerou. Inclusive,
inclusive, uma reunião, se foi no dia 11 de novembro, foi no dia 14 de novembro, eles se reuniram, no caso, estavam planejando esse golpe, e aí ele falou, olha, o que é que a gente vai fazer com o Dom Pedro? Se ele reagir, prende. E se ele reagir, mata. Falaram isso lá. E aí o Marechal Deodoro falou, opa, não, peraí, né, também. Eu quero levar o caixão do meu amigo, velho. Ele falou, quero levar o caixão do Pedro. O velho já tá morrendo, tá doente, tá muito respeito por ele. Então, você percebe, ali nos últimos segundos, ele continua falando, não, isso não resolve. A gente tem que dar todas as honras para ele, que foi um grande homem, e que eu tenho muito respeito por ele. Então, no último segundo, ele continuou mantendo essa lealdade que ele tinha. Mas ali na última gota, né, acabou desembocando. Pois é. Deixa eu ver o que mais aqui para a gente falar sobre isso. Então, vamos falar sobre a República Velha de fato, né, como ela funcionou. Quando o Marechal Deodoro entra, ele não tinha muita noção que ele ia ser governante, e ele passa apenas 9 meses no cargo e depois renuncia para assumir Floriano Peixoto. Como foi esse susto para ele lidar com o governo de um país continental da noite para o dia? E que consequências isso trouxe para o Brasil naquela época e nos dias de hoje? Oficialmente, como presidente, ele realmente só ficou 9 meses. Mas ele ficou no poder desde 1889 até ali desembocar em 1891, né? Então, ele teve ali que fazer a proclamação da República, editaram lá o decreto primeiro, com algumas medidas, com algumas coisas para reorganizar e tentar manter ali todos os estados, que eram as províncias, na forma republicana, e tem a Constituição, né? Então ele tem que ser o responsável por tudo isso. De poder pensar num país novo, da noite para o dia, tentar juntar e ter umas ideias e tentar fazer isso. Então, no poder ele ficou desde 89, né? Desde o dia 15 de novembro até dezembro de 91, quando passou o poder para o Floriano. É aquela coisa também. Tá escutando ainda? Peraí, tá dando uma travada agora. Pronto, vai falando. Agora eu tô sem áudio. Tá me escutando? Oxe, agora deu bom. Agora, voltou. Voltou? Sim. Pronto. Outra coisa é que ele nunca foi preparado. Travou novamente. Deixa eu ver aqui. Então, sabe, entregar a reorganização. Voltou? Gente, eu acho que o Francisco está com um problema na conexão dele, mas eu vou colocar ele de novo. Mas então, enquanto o Francisco entra, né, quando o Marechal Deodoro começa a assumir, a gente tem vários problemas na nossa, o que estava se construindo de democracia, né? Democracia porque começamos a ter o voto, começamos a... Pronto, entrou. E aí, eu estava falando aqui, Francisco, que a gente começou a ter um problema na nossa democracia, porque a democracia não é só o ato de votar, né? Nós já tínhamos os votos, mas aí estavam se construindo movimentos sociais. Com a abolição da escravatura, existia uma esperança de inserção do negro na sociedade de forma espontânea, já que haveria uma demanda para a produção na recente Revolução Industrial Inglesa. Tiago Mota, eu tô com o celular balançando aqui, a minha cadeira balança e eu não consegui colocar ali, então vai ficar desse jeito mesmo. Sim, e aí, então existe essa esperança de inserção dos negros dentro do campo trabalhista, existiam movimentos sociais que estavam surgindo em clubes iluministas e etc., de estudos, e tudo isso
vai ser bem mais oprimido, com bastante força, assim, com a República Velha, com a quebra da monarquia, que era justamente algo que se esperava o contrário. Os iluministas, os liberais da época, pensavam que almejavam a república justamente para terem mais liberdade, sonhando com tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos, e se deparam com a República Velha, que veio para calar movimentos sociais, que começa um processo de eugenia no Brasil e principalmente de criminalização do negro e das tradições negras. Conta pra gente sobre esse ponto de vista de consequências opressoras da República Velha. Então, primeiro, né? Eles pregavam muito durante ali a divulgação da República. Eles viviam falando sobre liberdade de expressão. Era uma aspiração mundial, né? Era isso que estava em voga no mundo todo. Mas o período que nós experimentamos liberdade, de fato, foi no período imperial, sabe? Então, é muito interessante que desde o Dom Pedro I, nós nunca tivemos uma lei de censura aqui no Brasil. A primeira lei de censura surgiu com a República. Falei até num artigo que fiz no vídeo passado. A primeira lei de censura veio com a República, lá com o decreto 85, se não me engano, 85A. E aí, nesse decreto, falava que, olha, aquele que causar alguma perturbação que o governo não concorde, ele vai ser julgado por um tribunal de exceção, seria um tribunal penal. Quer dizer, um tribunal. E esse tribunal penal, esse tribunal militar, poderia aplicar pirado como um perturbador ali da República ou do seu governo. Então, eles poderiam período do Marechal Deodoro da Fonseca. E depois teve um outro decreto, 295, salvo engano, que acabou expandindo as hipóteses então nesse tribunal de exceção, para forma. Então realmente foi, principalmente ali nós vamos ver também do Peixoto, teve um movimento de muita força para calar, né, os movimentos sociais que se levantassem contra o seu governo, contra a República, enfim. Então a gente vai ver que esse foi um momento numa tentativa de silenciar muito, sabe, os opositores. Então a gente vê que isso surge com a própria República, essa ideia de calar o seu governo. Enquanto isso, a gente vai ver que algumas frases do Dom Pedro, ele fala, olha, imprensa se combate com imprensa. Então, o que vocês falarem, eu vou combater falando, sabe? A gente, assim, não é calando, não é censurando. Pois é. É o que eu acho perigoso dessa tendência de criminalizar fake news hoje em dia. Também acho que imprensa se combate com imprensa, porque há uma linha muito tênue entre opinião e fato. Às vezes pode ser fake news a forma como você noticia um fato, entendeu? Oi, Thalia. É bem complicado isso de se limitar. De fato, como a gente tinha dito, o Dom Pedro II era um estadista além do seu tempo. Então, a gente já falou sobre Deodoro, sobre essa relação que ele tinha com Dom Pedro II, sobre a motivação de vingança amorosa do Deodoro no dia da proclamação da República. Falamos sobre a falsa esperança. A falsa não, né? Poderia ter sido proclamada realmente de uma forma certa, mas a frustrada esperança da República dos Liberais, que não ocorreu. E aí, chegando nesse ponto que a gente está discutindo sobre a República Velha ainda, instalado esse processo de eugenismo no Brasil, em que o negro não teve lugar, trouxeram imigrantes da Itália, da China, para poder embranquecer a população.
tudo isso vai fortalecer também a política oligárquica, né? Vai começar aquele período da República do Café com Leite e vai se instalar ainda mais um positivismo. Augusto Conte, eu não sou muito fã dele, nem de positivismo, mas ele tem uma frase muito interessante que diz que a vida dos soldados vivos é ditada por filósofos mortos. E nesse período vai começar a estourar o militarismo pelo mundo, né? Que bem depois vai vir as ditadurazinhas. Mas é nesse processo que o Brasil ganha um ar positivista e oligárquico. Fala um pouco para a gente sobre essa política do café com leite. Tá falando e acabou que eu só escutei fala da política do café com leite. Mas, enfim, outra coisa que eu acabei lembrando aqui foi dessa inserção do negro na sociedade. E a princesa Isabel, ela participava do movimento abolicionista há muito tempo. Dom Pedro, enfim, era uma questão muito grave, né? Muito difícil. E negro, para que o negro fosse inserido na sociedade. Então, ser inserido através de terras. A ideia era essa. Era colocar terras nos fundos do Banco do Mauá, que não ia pesar tanto o negro na sociedade. Mas essa ideia com a própria República acabou sendo abortada. Então veio bem devagar, mas eu consegui entender. Vê só, interessante, porque com a esperança da... Gente, vou chamar ele de novo, mas já vou comentando. Então, com a esperança da República, o que é que acontecia? As pessoas imaginavam que... Então, Francisco, estou aqui falando que quando se almejava a República, né? Pelo menos o que se vê entre os liberais é que eles imaginavam que, como é que eu posso dizer, que haveria mais participação popular das pessoas que não estavam na nata política, não eram ligadas aos círculos sociais e elitistas. E aí o que acontece? Nessa demanda de política do café com leite reserva entre Minas Gerais e São Paulo, na vaga da presidência, acabou que as elites começaram a se fortaleceram ainda mais. Porque se você pega o governo de Dom Pedro II, ele estava com ele tinha projetos muito bons para o Nordeste do Brasil. Inclusive a transposição do Rio São Francisco, quem foi o primeiro a cogitar a transposição do Rio São Francisco foi Dom Pedro II, que agora está sendo concluída. Nós temos também aqui Marco Zero de Maceió, quem inicia é Dom Pedro II, ali na Praça da Assembleia Legislativa. Aquela catedral de Maceió foi construída para recebê-lo. A casa de frente que morava o barão foi a casa que ele dormiu, que hoje atualmente é a Biblioteca Pública. Temos em Penedo também, onde ele passou. Então, foi um homem que quis conhecer o Brasil e que fazia investimentos. Talvez o primeiro a olhar com uma certa peculiaridade o Nordeste brasileiro, que nós perdemos isso com a proclamação da República. Tá me escutando? Agora eu tô. Eu tô odiando esse problema desse aplicativo. O resto do Instagram, para live, é só para live. Ele inventa sobre o do Rio São Francisco. Ele viu aquela vastidão, né, aquele tamanho de água, e falou: olha,
que a gente não transfere isso para onde está faltando água? Foi basicamente essa a ideia, né? Que se cogitou ali para aquela água que ele achava que seria infinita chegasse nos locais que necessitavam do Nordeste brasileiro. Então, ele, sabe, estava falando sobre a política do café com leite. Tem uma frase maravilhosa do Pedro que eu amo, que ele fala: não é o vestido que tornará verstal a messalina, mas sim a educação do povo e, consequentemente, do governo. É basicamente isso que ele falava. Ele citou essa frase sobre a reforma eleitoral, a Lei Saraiva. E aí ele falava: olha, não é mudando essa lei que a gente vai mudar a forma. A gente não. Era uma cabeça, uma ideia que tinha de poder mudar essa forma de governo, mas mudar essa forma de governo de forma sustentável, sabe? Sim, sim. Ele flertava em partes com a República e lia muito, principalmente o iluminismo inglês. E aí, Camila? Agora, escutei. Estava travando. Pronto, pode aqui. Então, por fim, eu queria falar sobre as implicações que tem essa proclamação da República até hoje, né? Toda vez que a gente tem um problema no Brasil, sempre tem alguém, uma voz da esquerda ou da direita para chamar os militares. Nós temos uma tradição de não, bota o exército no poder e etc. Isso aconteceu durante o período ditatorial, de 1964, e até hoje, tudo que se acontece no Brasil é não, intervenção militar, tudo querem até interpretar a Constituição à luz dessa possibilidade. Por que a gente tem essa cultura de sempre querer que venha um militar para o poder? Por que o nosso messianismo é voltado para isso, para essa imagem do militar? Eu vi muito que foi se construído também a imagem da República voltada para esse âmbito militar, tanto que, por exemplo, na época, todos os homens usavam barbas porque os militares de alta patente tinham barba, então isso meio que dava uma noção de respeito. Por que a gente até hoje tem essa tradição, a gente enquanto povo brasileiro, de sempre querer um militar no poder, alguém que aspire essas características? Eu acho que a gente tem uma carência muito grande, né? A gente quer alguém forte, alguém que a gente possa ver ali, nossa, como nosso protetor, aquele que vai fazer, aquele que vai dar aquele impulso, né? Isso começa com a própria República. Eu mandei uma frase para você, não foi? Do capitão-tenente Nelson de Almeida, falando de como deveria ser o governo. E ele fala: olha, para termos uma república estável, feliz e próspera, é necessário que o governo seja ditatorial e não parlamentar. Então, você percebe? A ideia sempre foi: a gente vai chegar lá, vai botar para quebrar, vai derrubar tudo, e com o nosso autoritarismo a gente vai fazer a mudança. Era essa a ideia da coisa, sabe? A ideia nunca foi incluir ali, nunca foi incluir as pessoas, incluir as pessoas para lá e a gente resolver esse negócio. Que a gente sabe que não é assim que se resolve. Eu acho que o que a gente precisa muito aqui no Brasil é de calma, é de paciência. Tá com lag da gota aqui para chegar. Mas também acho. E esse ar ditatorial ignorou totalmente as regionalidades, as necessidades pontuais de cada localidade naquele momento do Brasil. Acabou entregando o Nordeste para o coronelismo
enfim, é bem complicado, porque esse cenário é muito amplo e nesse amplo cada estado tem boas histórias. Pretendo fazer mais lives contando um pouco mais da de Alagoas especialmente, mas são 7h51, temos pouco tempo agora, uns 10 minutos para terminar. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A gente vai conversando. Se alguém quiser fazer pergunta, o momento é este, a hora é agora. Então, eu vejo também que, como até o livro que você estava lendo, isso também causou várias, como é que eu posso dizer, influências nas constituições do Brasil. O Exército tem sempre um poder, um lugar consultivo e uma força muito grande, né? Principalmente no período ali de Getúlio Vargas, isso vai ser reforçado, que eu estava lendo fizeram uma pesquisa com os jovens da época, uma grande parcela queria ser militar, era bom, era bonito, era cool, era status. Hoje eu vejo um monte de amigo inventando mesmo de doença para fugir do alistamento, mas nossas constituições aspiram isso desde das mais rígidas, né, até para a de 88, que mesmo tendo princípios da dignidade da pessoa humana, mesmo depois de tudo que aconteceu no pós-guerra, ela vem com esse poder do Exército, esse lugar consultivo dentro dos conselhos, essa previsão dele. Então, não sei se seria preocupante, mas dá para a gente enxergar isso como herança desse positivismo. Sem dúvida. Eu amo a história constitucional do Brasil. Acho que a maior parte dos livros que estão aqui são sobre isso. E você vai ver que quando você pega ali, lê a primeira Constituição, a de 1824, você vai ver que ela tem ali o seu padrão, a sua forma. Enfim. Aí você pega a primeira, a de 1890, que foi ali aquela provisória, e um que foi realmente a votada, enfim. Você pega essa e você lê. E aí você vai ter um padrão. Aí você pega o resto, você pega todas as republicanas, e você vai ver que elas seguem esse padrão da de 91, sabe? Então foi uma Constituição que pesou muito e que influenciou muito até hoje. A única que realmente teve uma mudança ali mais substancial, que realmente mudou alguns artigos, foi a, como você falou, a do Vargas. A de 34, se não me engano, a de 37, se não me engano. E aí teve uma mudança, mas mesmo assim, muito influenciada pela nossa primeira republicana. Então foi um período que influenciou muito para todo o resto da nossa história no Brasil, que nós carregamos até hoje, né? Tem muitos artigos que são influência dessa nossa primeira. Inclusive as cláusulas pétreas, enfim, vem dessa carga. O Brasil nunca teve cláusula pétrea. Aí essa história de cláusula pétrea surgiu, enfim, foi um primeiro ponto que a gente tem como referência. Então, é um movimento que a gente sempre tenta botar, né? O Exército, ele ganhou força durante muito tempo. Agora se tenta diminuir um pouco dessa força dele, mas mesmo assim ele ganha um papel muito grande, né? Você percebe que é uma instituição que nem existia? Não existia Exército. Sim, Eles sim, pois é. Para lutar e acabou. E depois de instituir, morria. Depois, tudo vai ser muito mais institucionalizado depois da Guerra do Paraguai, né? Exatamente. Não existia essa questão de exército. Agora que se forma, eu vou dizer que isso é recente, e aí a gente começa a ver que ele forma ali uma instituição realmente, que acaba virando, como o pessoal vive falando agora, é um poder, né? Que a gente sabe que não é. Mas enfim, o pessoal agora começa a falar isso. E aí vão interpretando da forma como desejam, né? Isso tanto o STF quanto as outras pessoas. Parece que instituição, né? Tem sua constituição própria. Esse é o perigo de uma constituição extensa e principiológica, porque Exato. Se ela fosse só principiológica e fosse menor, aí talvez e nós tivéssemos uma moral mais rígida, assim, mais unânime, aí talvez funcionasse. Mas além de principiológica, ela é extensa, então, ou seja, e ainda na LINDB se veda o desconhecimento da lei, ou seja, eu
não ensino às pessoas os seus direitos, eu dificulto elas de conhecerem os seus direitos e ainda proíbo elas de dizerem que não sabem. Olha, mas eu sempre digo, né? A Constituição é igual à democracia, ruim com ela, pior sem ela. Mas... O Alexandre falava isso da monarquia, né? Pois é. República no Brasil é coisa impossível. Pois é, naquela carta, acho que ele mandou para o sobrinho, alguém assim. Em 1888. Isso. O interessante disso tudo é, por exemplo, você lê Machado de Assis, que acompanhou todo esse processo, ele não escreve exatamente sobre isso, mas você vê os aspectos políticos caminhando no enredo das obras. Bom, tem duas obras dele que falam exatamente sobre isso, de forma direta. Depois eu vou mandar para tu. É muito certo. bom tudo que ele fala. Pronto. Como é o nome? Acho que ninguém vai fazer mais pergunta, né? Já está se encerrando. Faltam 3 minutos para 8. A gente começou umas 7h05. Queria te agradecer, Francisco. Muito obrigada. Foi massa. É sempre um prazer. Acho que a gente tem que revisitar a história inúmeras vezes, em tempos em que estão derrubando estátuas, para justamente não repetir os erros do passado. A gente está em um momento de consulta sempre a vontade do poder positivista, e nada melhor do que a gente rememorar que quando tinham a esperança de ser algo bom, foi algo ruim justamente por ter essa intervenção, este golpe que ocorreu. Chegou tarde, Hilbert, foi massa. Vou deixar salva, depois você assiste. Tivemos uns probleminhas de conexão, mas pronto, não estou te escutando, Francisco. Pronto, agora estou. Sim, eu estava me despedindo, Francisco, falando sobre falando sobre a necessidade de se rediscutir a história nesse momento em que derrubam estátuas, neste momento em que as pessoas querem chamar o exército para resolver tudo, a gente mostrar que quando quiseram resolver tudo com o exército, não foi bem assim, né? Camila, eu queria agradecer por essa ideia, por esse tipo, pelo convite. É muito bom, muito discutir, falar sobre a história, porque a gente percebe que é uma coisa que se repete, né? E é sempre bom a gente pegar ali já o que aconteceu. Então, eu gostei muito disso. Então, agradeço pelo convite e eu acho que é isso. A gente sempre deve tentar voltar a ver o que aconteceu. E apagar nunca é a solução. Então, eu fico muito triste quando eu vejo isso que a gente tá vendo agora. Acho que essa não é a solução, sabe? Não é assim que a gente resolve os nossos problemas. Acho que é pegar o que aconteceu e tentar, sabe, pegar algum ensino desses acontecimentos. É isso. Pois é. As pessoas querem fórmulas mágicas, mas este é o nosso país e vai ser um grande processo ainda para a gente poder tirar todos esses atrasos. Boa noite, Francisco. Novamente, muito obrigada. Abraço. Vou encerrar aqui, vou deixar salva para quem quiser. Sem nem onde encerrar, achei. Tchau. Boa noite. Tchau.